Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais gente entrando aqui. São 20 horas, 31, virou agora, 24 de agosto de 2021. Continuando aqui o nosso curso de mediunidade. Sejam bem-vindos, que Jesus esteja conosco nessa nova empreitada, nessa nossa tarefa. Vejo que vocês estão todos online aí. Paulinho já está aí na área, Paulinho. Então, pode assumir aí a briga, né, que a nossa tarefa é grande hoje. Eu estarei aqui, como sempre, nas entrelinhas. Você está com algum problema de áudio aí, Paulinho? De vídeo, estou vendo você aqui, mas aí abriu agora. Tudo bem? Boa noite, gente. Está me ouvindo bem? Boa noite, estou te ouvindo perfeitamente. Então tá show de bola. Beleza? Vamos lá. Ficar do lado. Fiquem com Deus aí, bom trabalho, boa aula. Boa noite, gente. Mais uma vez é uma alegria para a gente estar aqui reunidos, né, para a gente fazer os comentários necessários. Na semana passada eu tive um compromisso, eu tive que fazer uma viagem, não pude estar presente. E a Daniela acabou que conseguiu me substituir. Mas na aula de hoje, continuando aí os nossos estudos, lembrando que nós estamos quase encerrando, né? Hoje nós estamos fazendo a aula número 42, vamos até a aula número 50. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de percepção, a respeito de sintonia e a respeito de concentração mental. E aí a Evelyn cita alguns exemplos dessas questões na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, ou seja, na nossa vida material. E, em seguida, depois de citar esses exemplos da nossa vida material, ela transporta essas questões para a situação das reuniões mediúnicas, para a situação da mediunidade propriamente dita. Então, nós vamos fazer alguns comentários, porque isso daqui é alguma coisa, são situações bastante interessantes na vida de qualquer um de nós, independente da mediunidade ostensiva ou não que cada um de nós, porventura, possamos possuir. Então, vamos comentar um pouquinho a respeito da percepção. Veja bem, a própria definição que a Evelyn nos trouxe a respeito da percepção, ela nos coloca que a percepção nada mais é do que a gente ter consciência de alguma coisa que está acontecendo na nossa volta por meio da nossa inteligência e dos nossos próprios sentidos. Ou seja, a gente conseguir perceber aquilo que está acontecendo no nosso entorno. E aí, a gente percebe que existe, quando a gente coloca as questões da doutrina espírita, os ensinamentos de Allan Kardec, inclusive, a gente vê que existe uma percepção extrasensorial, né? Que é uma percepção que vai além daqueles sentidos que nós estamos acostumados a observar enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós estamos utilizando o nosso corpo perispiritual, né? E aí a gente vê que existe dois tipos de percepção extrasensorial, que ela fala com muita propriedade, inclusive, que é aquela apessigama, né? Ou percepções extrasensorial de efeitos inteligentes, e depois a psicapa, que são percepções de efeitos físicos, né? Isso tudo já voltado para as questões mediúnicas, né? E aí, a doutrina espírita, ela vem classificar
essas percepções, a psi-gama e a psi-kappa, justamente como fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos. Fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos, nós já estudamos isso, nós já comentamos sobre isso para trás, nas aulas anteriores que nós estudamos. E aí Kardec subdividiu esses processos mediúnicos em duas categorias, ou seja, são processos visualizados pelos médiuns, tá? E aí a gente vai ter os médiuns de efeito físico e os médiuns de efeitos inteligentes. Agora, veja bem, nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui também diversas vezes que os fenômenos de efeito físico, eles estão ficando cada vez mais raros. Por que eles estão ficando cada vez mais raros? Com o atual estágio de evolução em que a humanidade se encontra, e lembrando que na época da codificação da doutrina espírita, se fazia necessário que as pessoas vissem, que as pessoas ouvissem os fenômenos mediúnicos, para que elas pudessem crer, para que elas pudessem acreditar naquilo, na existência dos espíritos e na presença inteligente desses espíritos através dos fenômenos, através das pancadas, né? Através da incorporação dos fenômenos físicos, onde os espíritos se faziam serem vistos, né? Então, hoje, os efeitos inteligentes da mediunidade é o que tem se feito mais presente, através da psicografia e através da psicofonia. Isso é o que é mais utilizado hoje. Por quê? Hoje, graças ao entendimento que a humanidade já conquistou, a evolução que a humanidade conquistou, nós já temos plena condição de aceitar essas manifestações inteligentes, mas sem que a gente possa ver, mas que a gente possa compreendê-las através do nosso próprio sentimento. E aí, quando ele fala também dos processos anímicos, desses fenômenos de percepções extrasensoriais, a gente vê que os fenômenos anímicos, no que diz respeito à emancipação da alma, né? A gente tem que entender que toda emancipação da alma é um fenômeno anímico, ou seja, o nosso próprio espírito que está saindo do corpo, que está se transportando para o plano espiritual e que está tendo essa experiência lá no plano espiritual, que quando ele retorna para o nosso corpo físico, o nosso cérebro não consegue captar tudo aquilo que ele vivenciou durante o fenômeno da emancipação da alma. Agora, quando a gente volta a falar das questões da percepção, gente, a nossa percepção, ela deve ser seletiva e focada. E a gente tem que compreender, e aí nós vamos voltar a falar um pouquinho mais a respeito da percepção nas reuniões mediúnicas. Ver é completamente diferente da gente perceber. Muitas das vezes, a gente realmente enxerga uma determinada situação, mas o nosso cérebro não capta aquilo. E aí, na maioria das vezes, nós somos muito distraídos,
no que diz respeito à nossa percepção. Eu vou citar um exemplo para vocês. Além de todos os exemplos que a Evelyn trouxe para a gente, né? O exemplo do vídeo, o exemplo das imagens. Você quer ver um exemplo do nosso cotidiano, da nossa própria falta de percepção? Quem dirige, que está aí me ouvindo, que está participando desse bate-papo nosso, às vezes a gente está numa rodovia e às vezes a gente está dirigindo sozinho dentro do carro, né? Isso é muito comum, acontece comigo diversas vezes. E aí eu começo a pensar em uma determinada situação, alguma coisa que eu devo fazer, e aí eu começo a maquinar aquilo na minha cabeça, como que eu vou fazer determinada coisa. Enfim, eu concentro a minha atenção numa determinada coisa. Concentro o meu pensamento numa determinada situação. Eu dirijo 1, 2, 3 quilômetros e depois eu não me lembro de absolutamente nada que estava à minha volta naqueles 1, 2 ou 3 quilômetros que eu percorri de carro. Por quê? Eu estava enxergando a estrada, mas o meu cérebro não estava captando as informações que estavam à direita ou à esquerda. Se bem que numa situação de emergência, é claro que o nosso cérebro vai acusar um carro na nossa frente, um animal atravessando a pista, uma pessoa, né? Opa, vamos frear. Mas em determinados momentos, a nossa atenção não estava focada para aquilo. A gente pega o exemplo do vídeo que a Evelyn trouxe para a gente, onde teve 21 alterações na cena. Eu confesso para vocês que eu estava com a minha atenção focada, como é um vídeo legendado, eu estava focado em ler a legenda para me entender o que os personagens estavam falando, e estava focado, com a atenção focada nos objetos que aqueles personagens estavam segurando. Eu confesso que eu não percebi nenhuma das 21 mudanças que ocorreram na cena. Por quê? A minha percepção não estava ativa. A minha atenção estava concentrada em outra situação. Né? O mesmo aconteceu com aquelas imagens que ela colocou de exemplo também. Aquelas imagens, acho que todos nós já vimos aquelas imagens na internet, aí, em rede social, né? Onde cada pessoa interpreta aquelas imagens à sua maneira. O nosso cérebro, cada um vai enxergar aquilo de uma forma. Aí a Evelyn coloca para a gente que a gente deve realmente treinar a nossa percepção. E como que a gente treina a nossa percepção? Passando, ela deu alguns exemplos para a gente poder treinar. Olhar para o céu, perceber as figuras que as nuvens podem produzir em determinado momento, caminhar no entorno da nossa casa ou do nosso trabalho e tentar identificar muitas situações, muitas coisas que tem à nossa volta, que na grande maioria das vezes nos passam despercebido. Às vezes, quando a gente está indo fazer uma caminhada, aquilo fica tão corriqueiro, que a gente sempre caminha pelo mesmo local, que a gente não percebe algumas alterações que porventura tenham ocorrido naquele trajeto que a gente está fazendo. Portanto, é de suma importância a gente conseguir identificar e perceber aquilo que está à nossa volta. Aí, quando a gente parte para as reuniões mediúnicas, aquelas pessoas que são médiums, que estão trabalhando numa reunião mediúnica, sobretudo eles devem exercitar a questão da percepção para que eles consigam identificar aquilo que está acontecendo na reunião mediúnica. Que eles possam perceber
a presença dos espíritos que estão trabalhando, que eles possam perceber os espíritos que estão ali para serem atendidos e que os médiuns consigam perceber tudo o que está acontecendo à sua volta, além do plano material. E eles podem, através do exercício, eles podem perfeitamente conseguir exercitar e compreender tudo o que se passa à sua volta, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Eles têm condição, é tudo uma questão de desenvolvimento da sua faculdade mediúnica e da sua percepção. Aí, dando continuidade, vem a questão da sintonia. Gente, no nosso dia a dia, a gente sempre vai buscar estar ao lado daquelas pessoas com as quais nós nos afinizamos. Ninguém se sente bem na presença de pessoas que não comungam das mesmas ideias que nós. Nós formamos o nosso grupo de amigos, né? E a gente se sente bem ao lado de determinadas pessoas. Então, existe sintonia quando duas ou mais pessoas que estão reunidos e ali tem harmonia, ali tem atração, ali tem simpatia, ali tem reciprocidade no que elas no que elas pensam e no que elas sentem. Isso é sintonia, né? E aí, partindo para a questão dos espíritos, partindo para as questões mediúnicas, os espíritos, eles vão, é claro, aonde eles acham pessoas que têm os mesmos sentimentos que eles, as mesmas ideias, e eles se afinizam. A gente já falou aqui N vezes da necessidade da gente manter a nossa sintonia elevada. Por quê? Mantendo a nossa sintonia elevada, nós só vamos atrair para o nosso lado espíritos que vão se afinizar com aquelas mesmas ideias que nós estamos tendo em determinado momento da nossa vida. Se eu estou vibrando numa sintonia baixa, se eu estou pensando coisas ruins, se eu estou maquinando na minha mente ideias ruins, eu só vou atrair para a minha vida, eu só vou atrair para a minha companhia espíritos imperfeitos, que naquele momento têm a mesma tendência negativa que eu estou carregando comigo naquele momento. E a gente tem que entender que essas questões de um homem atrair espíritos de acordo com aquilo que ele está sintonizando em determinado momento, né? Isso acontece não é só individualmente, não. Isso acontece num coletivo como todo. Isso acontece com uma sociedade, acontece com uma cidade, acontece com um povo. A gente tem que entender que muitas nações são extremamente inferiores. O povo de uma determinada região possui uma sintonia bastante baixa. E isso faz com que espíritos se afinizem com aquele tipo de pensamento. Nós já comentamos aqui a questão daquelas pessoas que ficam o tempo inteiro pensando nas questões de suicídio. Depressão, altamente depressivas. E não tem nada que você fala para aquela pessoa que faça com que ela mude de atitude. E a gente tem que sempre lembrar
a gente é capaz de ajudar, é capaz de auxiliar, no que diz respeito a indicar o caminho que aquela pessoa deve seguir. Mas a gente pegar na mão dela e percorrer o caminho com ela, isso infelizmente a gente não consegue. E por mais que às vezes a gente tente auxiliar uma determinada pessoa, ela insiste em manter a sintonia bastante baixa. E mantendo a sintonia baixa, ela vai cada vez mais atrair espíritos com os quais se afinizam com aquele pensamento negativo que ela está tendo em determinado momento. E aí a pessoa, ela entra num abismo onde, por mais que a gente tente auxiliar, é difícil da gente conseguir tirar ela daquele buraco. Por mais que a gente estenda a mão, ela não consegue segurar. E aí, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que acabam cometendo a maior falta que a pessoa pode cometer enquanto encarnada aqui no planeta Terra, que é justamente a questão do cometimento do suicídio. Quando a gente fala de sintonia, de lei de atração, a gente tem dois tipos de atração. A gente tem a atração física, né? Que é uma atração que a gente tem aqui pelas leis materiais enquanto encarnados aqui no planeta Terra, né? E a gente tem a atração por sentimentos. São dois tipos de atração completamente diferentes, né? Então, às vezes, a gente tem afinidade por uma determinada pessoa onde a gente tem uma atração física por aquela pessoa, né? Então, a gente pode, em determinado momento, ter uma atração física por uma determinada pessoa, mas não ter uma atração sentimental por ela. Como pode acontecer exatamente o contrário. A gente se sentir atraído por aquela pessoa pelos sentimentos, né? E não ter uma atração física. São os tipos de sintonia que a gente tem. Agora, quando a gente fala daquela sintonia mediúnica, a gente tem que entender que todo ser humano é médium. Todo ser humano é médium. E nós somos médios em função de sermos suscetíveis a todas as forças que existem no nosso entorno quando a gente fala de sintonia. A gente acostumou a chamar de médium aquela pessoa que tem uma mediunidade ostensiva. Mas todos nós somos médiuns pelo simples fato de que todos nós somos influenciados. Todos nós sofremos a influenciação dos espíritos. Espíritos evoluídos ou espíritos imperfeitos. Cabe a cada um de nós escolhermos qual a influenciação a que nós iremos nos sujeitar. E aí vem a questão da sintonia elevada para que a gente possa cada vez mais buscarmos espíritos de luz, espíritos evoluídos, para que eles possam nos orientar da melhor forma possível. Porque não são os espíritos que dirigem a nossa vida. Então é melhor que nós sejamos dirigidos por espíritos de luz, por espíritos mais evoluídos. Já pensou se a gente aceitar que a nossa vida seja dirigida por espíritos obsessores, por espíritos imperfeitos? Aí o negócio vai complicar, né? Aí o médium, lá nas reuniões mediúnicas, no momento do transe, o médium ele também se sintoniza com aqueles espíritos que irão se manifestar através dele. E essa sintonia, nós já comentamos também, essa sintonia, ela ocorre, às vezes, dias antes da reunião. Às vezes aqueles espíritos passam uma semana com aquele médium, e aí o médium passa 1, 2, 3 dias sentindo determinado mal-estar,
determinada dor, e às vezes ele não consegue encontrar quais são os motivos para aquele mal-estar, para aquela dor que ele está sentindo. Por quê? O problema dele não é físico. O problema dele é aquele espírito que está transferindo para ele os problemas que aquele espírito carrega no seu corpo perispiritual. E através da mediunidade, através da sintonia, aquilo é transferido para o médium. E isso acontece com todos nós, a gente tem que lembrar disso. Tá? E depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito da concentração mental. Gente, a Evelyn falou para a gente, concentrar significa convergir para o centro, saber direcionar atenção ou energia no objetivo específico. E tem muita gente que tem problema de concentração. Muita gente tem dificuldade de se concentrar. Você quer ver uma situação? Eu já ouvi muitas pessoas chegar para mim e falar, Paulinho, mas eu tenho uma dificuldade de me concentrar no momento da prece. Não consigo. Eu começo a proferir uma prece e a minha mente se dispersa. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo elevar o meu pensamento ao Mestre Jesus. Eu não consigo elevar o meu pensamento a Deus, nosso Pai, no momento da prece. Eu elevo, segundos depois, o meu pensamento já está disperso. Isso é treinamento. É necessário que a gente consiga focar. E você quer ver uma situação onde pode auxiliar as pessoas a essa concentração mental? Vou citar um exemplo. Às vezes, as pessoas acham que pelo simples fato da casa espírita não ter uma imagem de um santo, não ter a imagem de Jesus crucificado, não ter uma vela. A gente chega na casa espírita, não tem absolutamente nenhum tipo de adorno, nada disso. Tal como existe em outras doutrinas religiosas. Vamos citar o exemplo da doutrina católica. A gente entra numa igreja católica, é muito bonito, tem lá diversas imagens, tem lá velas, né? Existem rituais na igreja católica. Muitos de nós viemos da doutrina católica, então a gente sabe muito bem o que é isso. Mas eu, Paulinho, não tenho absolutamente nada contra aquela pessoa que, para proferir uma prece, para que ela consiga se concentrar, ela necessita de olhar para a imagem de Jesus crucificado. Para que ela consiga se concentrar nos seus pedidos ou nos seus agradecimentos durante a prece, ela necessita olhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Absolutamente nada contra. Por quê? É a forma que ela tem de concentrar a atenção dela e concentrar a vontade dela naquilo que ela necessita naquele momento. Portanto, os meios justificam os fins. A pessoa precisa olhar para a imagem de Jesus crucificado para que ela consiga elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Portanto, nada contra, absolutamente, de maneira nenhuma. Então, através disso, as pessoas elas podem colocar atenção e vontade naquilo que ela está fazendo e consegue buscar uma melhor concentração. Agora, uma boa concentração, vamos lembrar disso, exige disciplina mental, exige persistência e exige prática contínua. E isso não é algo que a gente vai conseguir de uma hora para outra. Nós necessitamos de
exercitar a concentração para que a gente possa, no momento necessário dessa concentração mental, sobretudo nas reuniões mediúnicas, para que a gente não disperse o nosso pensamento, a gente necessita de treinamento. E é muito difícil. Eu confesso para vocês que é muito difícil, né? A gente entrar na reunião mediúnica, virar a chave, deixar de lado todos os problemas cotidianos que, porventura, a gente esteja enfrentando, porque todos nós temos problemas. Quem que não tem dificuldade? A gente tem problema no trabalho, a gente tem problema afetivo, a gente tem problema financeiro, a gente tem problema de doença. São os mais diversos problemas, né, que a gente enfrenta na nossa vida. E isso tudo, todas essas dificuldades, são obstáculos que a gente enfrenta para que a gente possa manter uma boa concentração mental. Mas é necessário que a gente consiga essa concentração, e para que a gente possa consegui-la sempre da melhor forma possível, nós só vamos conseguir fazer isso através do treinamento, do exercício e da persistência na nossa vida, né? E durante os médiuns, durante o contato com aqueles espíritos desencarnados, né, é extremamente importante que o médium deixe de lado todas as dificuldades que, porventura, todos os problemas, todas as preocupações que, porventura, ele esteja enfrentando em determinado momento. Mais uma vez, é fácil? De maneira nenhuma. Isso é muito difícil. Portanto, é necessário disciplina. É necessário que o médium treine. É necessário que o médium desenvolva a sua faculdade mediúnica da melhor forma possível para que ele consiga êxito nessas situações. Uma outra situação que a Evelyn trouxe para a gente, e que eu achei bastante interessante, foi a questão que ela colocou, quem viu a aula dela sabe bem, foi aquela questão dos slides coloridos que ela passou para a gente nessa aula. Né? No começo eu até percebi que eram cores que eu não estava acostumada, né? Porque nas aulas anteriores a gente sempre vê os slides dela branquinho, né? E nessa aula de hoje, justamente aí no final é que eu pude perceber que ela colocou uns slides coloridos justamente com o objetivo de chamar a nossa atenção. E aí ela perguntou lá no final se a gente conseguiu perceber e lembrar a cor dos slides. Foram 6 slides coloridos que ela colocou. Eu lembrei de 4, porque eu percebi que ali tinha alguma coisa diferente, né? E eu lembrei de 4. Aí, 2 cores eu realmente não me lembrava. Mas a gente vê que essa questão da nossa percepção, da nossa atenção, é alguma coisa que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, porque é alguma coisa, assim, importante, que a gente possa abrir os horizontes, olhar à nossa volta e perceber realmente os pequenos detalhes da nossa vida. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? É sempre importante a gente abrir aqui a oportunidade para vocês falarem, gente. A gente gostaria muito que não ficasse um monólogo, né? Só eu falando. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, né? Seria extremamente importante isso, que vocês perdessem vergonha. A gente sabe que muita gente tem vergonha de falar, né? Mas eu acho que isso aí ajudaria a enriquecer esses comentários que a gente faz aqui, né, Silvio? Ah, sem dúvida. A minha opinião e as minhas dúvidas não valem. Vale sim, com certeza. O chat está mudo, ó, não falaram nada. Nós estamos em 9, hoje está um pouquinho menos, eu acho.
Mas a aula bacana, como sempre, né, Paulinho? Muito. Pois é, o assunto é gostoso. Muita coisa interessante, muito assunto bom. Não quer falar nada, gente? Palavra aberta aí. Quem quiser pode abrir o sinal aí e fazer seu comentário, sua pergunta. Vamos perder aí um pouquinho da inibição, porque curso é assim mesmo, a gente precisa aproveitar e aprender bastante, né? Alguém aí? Só abrir o canal aí, vamos lá. Estou vendo todo mundo na tela aqui. Nada, nada? O chat... Então podemos encerrar, né? Uai, vamos, né? Já que o pessoal está tão quietinho. Paulinho, você explica tão bem que não deixa dúvidas. Gratidão, Marisa disse aqui. Só tenho que agradecer. A gente agradece. Mas seria bacana se todo mundo desse mais o seu comentário. Como se fosse uma sala de aula, né, Paulinho? Exatamente, esse é o objetivo. Mas tá bom, gente. Uma boa noite aí para todo mundo. É isso aí. Jesus abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Um ótimo resto de semana a todos. Não se esqueçam dos cuidados, da saúde e das orações, porque Jesus está sempre conosco. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.